Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da série de Aviva a Tua Obra, Senhor. Nós estamos falando sobre avivamento bíblico, avivamento espiritual. Agora, na primeira aula, nós falamos sobre avivamento espiritual. Na segunda, falamos sobre avivamento no Antigo Testamento. Nesta aula de hoje, vamos estar falando sobre avivamento no Novo Testamento. Será que o Novo Testamento tem exemplo de avivamento? Olha, eu acredito que sim. A Bíblia deixa bem claro que um dos maiores avivamentos da história da igreja cristã teve ali no início no livro dos evangelhos, as epístolas gerais, as epístolas pastorais, paulinas, gerais e assim por diante, e trouxe esse exemplo de avivamento. Nós vamos estar decorrendo sobre esse avivamento, e o texto áureo que nós estamos falando está no livro de João, capítulo 4, versículo 10, um texto áureo que diz assim que Jesus, numa conversa com uma mulher, ele trouxe ali um exemplo de como seria o avivamento em algum local, em alguma região, nós podemos dizer assim. Ele, no diálogo com a mulher, ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: se você soubesse quem está te pedindo dar de mim de beber, você lhe pediria e ele lhe te daria para você água da vida, água viva. João capítulo 4, versículo de número 10. A verdade prática desse texto é assim: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. O texto base dessa leitura em classe para falar sobre avivamento no Novo Testamento está registrado no livro de João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 15. Diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-de-me beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre aspas, porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como retirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-de-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. João, capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 15. A introdução diz assim: estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por eles para proclamar mensagem de boas novas para Israel e ao mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Então, a tradução está falando assim: Jesus é que deu esse início de trazer a mensagem de avivamento, traz essa mensagem do reino de Deus, os valores do reino, os tesouros, as grandezas do reino de Deus ao mundo perdido, mergulhado em pecado, trazendo nova esperança, trazendo um caminho transformador, uma remissão para as pessoas que estavam perdidos, aqueles que estavam em densas trevas, aqueles que estavam no caminho da morte, aqueles que estavam na condenação. Veio Cristo encarnado e traz essa nova mensagem do reino de Deus, proclamado pelo próprio Filho de Deus, o nosso divino Criador, soberano. E nesse percurso ele também comissiona alguns dos seus homens para estar
sendo usado e realizar aquilo que Deus tinha determinado, tinha decretado para que fosse executado, exercido pelos seus escolhidos na igreja eleita no povo dele. E para dar início desse exemplo de avivamento, vamos falar sobre avivamentos nos evangelhos, que o pontapé, o ponto de início de avivamentos no evangelho deu exclusivamente início na pessoa de Jesus. No Novo Testamento é a revelação última de Deus para esse mundo caído e mergulhado. Não haverá mais nenhuma revelação, não haverá mais nenhuma aliança ou conserto para remissão, para redenção, para a humanidade após Cristo. Cristo é esse sacrifício, Cristo é essa obra perfeita, até a Deus, o Cristo, vir buscar a sua igreja. Então, nós falando logo dos evangelhos, o primeiro avivamento que pôs a mensagem mais objetiva está no livro de João, que parte de Cristo, da sua missão gloriosa entre os homens. Então, não falar a primeira coisa que não falar, avivamento no livro de João. E deixando bem claro que esse texto que nós lemos aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 7 ao 15, aqui está um exemplo de avivamento que espalhou de uma maneira extraordinária nessa conversa, essa conversa e diálogo que teve Jesus com a mulher samaritana. O livro de João ele foi escrito em mais ou menos entre 80 e 95 depois de Cristo. E a abordagem do livro de João é diferente dos três evangelistas. Por quê? Porque ele traz uma dimensão teológica bem diferenciada dos três evangelhos. Então, o evangelho de João, ele foi escrito entre mais ou menos 80 a 95 depois de Cristo, e a sua abordagem é bem diferente. Aí ele traz uma mensagem mais teológica, um pouco assim, vamos dizer assim, mais profunda a respeito da origem do Filho de Deus, a origem do Salvador, assim um pouco mais aspecto mais na teologia, nós chamamos da teologia soteriológica ou cristologia, mais profundo, olhando para a divindade de Cristo bem lá na eternidade. E um grande exemplo aqui que nós falamos sobre avivamento no livro de João, mostra essa disposição de diálogo que Jesus teve com aqueles que eram praticamente considerados inúteis ou pessoas impuras para o próprio povo judeu, que era o samaritano. Ele conversa com essa mulher samaritana, do lado de um poço, ele puxa assunto com ela, pede água para ela, e ele vai e traz essa revelação de água viva, água que se tornaria ou tornaria as pessoas não só beneficiadas, as pessoas que fossem usufruir, mas que as pessoas bebessem dessa água viva, ia usufruir e ia também levar a outras pessoas também. Então essas pessoas não ia ter só benefício próprio quando tivesse à disposição tempo de beber essa água e receber essa oferta de beber essa água viva. Não só tinha benefícios pessoais, mas como também tinha outros acontecimentos que iriam acontecer nesse quando qual era? Ofertar, oferecer, colocar à disposição de outros também. É tanto que Jesus falou assim, ó, quem beber dessa água fará nele fonte e ele vai jorrar para a vida eterna, no versículo de número 14, que está aí. Que beber dessa água não terá sede, mas fará nele uma fonte de jorrar para a vida toda. Então Cristo já está falando aqui que em um avivamento, quando levanta alguma pessoa
ou chama alguma pessoa, ou aqueles que bebem dessa água viva, não vai ser só simplesmente um recipiente que vai estar recebendo algo de Deus, mas vai fazer dele um recebedor e também um transmissor daquilo de grandioso e glorioso que recebeu da parte de Deus. Vai ser não só o recipiente, mas vai ser fonte, oferecer para os outros. Ou seja, ele está falando assim, de almas vazias que as pessoas eram, bebendo dessa água, vai ser almas preenchidas com a grandeza de Deus e vai levar essas grandezas de Deus também para outras pessoas. Então, aqueles que estão mortos espirituais vão receber a água da água viva, vão se tornar vivo, aquele vazio que havia dentro dele da presença de Deus, vai ser preenchido com a grandeza de Deus e eles vão transmitir isso para outros também. E como nós vemos isso? Nós vemos no próprio, aqui nesse próprio texto que nós lemos aqui, um grande exemplo. Porque quando Jesus conversa com essa mulher, nesse diálogo que foi prolongado pelos dois, ali Jesus trouxe ali sobre os pecados delas, os comportamentos delas que ela tinha, dessa mulher que ela teve. Jesus conversa com ela tem um reconhecimento falando que Jesus é profeta e ela pede dessa água. E quando pensa que não, essa mulher ela passa e vai até a cidade dela e fala a respeito do Messias, e toda a cidade vai até Jesus e eles chegam e falam: agora nós acreditamos, não é porque você falou, é porque agora nós vimos aqui. Então isso é um avivamento. Aqueles que têm o encontro genuíno com Cristo e quando está à disposição e tem essa comissão de Cristo, ele passa a ser a fonte e essa fonte vai ofertar as grandezas do reino para essas pessoas que estão perdidas. A mensagem divina traz muitas coisas gloriosas, como está em Colossenses 2, 3, 12, 3, diz que o maior de todos os avivamentos que as pessoas podem experimentar é quando estão mortas nos seus pecados e recebe a palavra da vida, recebe essa água da vida e traz vida novamente para todos nós, principalmente quando estávamos na morte espiritual e caminho para a condenação eterna. Não só isso, mas no livro de João fala principalmente dessa mulher, mas fala de outros acontecimentos, mas nós vamos limitar simplesmente aqui dessa mulher samaritana. Então, o avivamento no livro de João, o exemplo que nós pegamos foi essa mulher na conversa com Jesus, ela é confrontada por causa do seu pecado, ela é levada a um arrependimento, um desejo de beber dessa água viva, e após esse contato de beber dessa água viva, nesse diálogo com Jesus, ela vai apresentar Jesus para a cidade, e a cidade toda vem até Jesus para ter esse contato, esse encontro com ele e ter conhecimento desse Messias. Esse é um dos aspectos de avivamento. As pessoas têm um contato com Deus, bebem dessa água, é ressurreta espiritualmente, tem a vida transformada e passa a ser ofertante daquilo, transmissor daquilo que Deus colocou na vida dele para outros também. É avivamento. Agora o avivamento no livro de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito mais ou menos em 60 anos depois de Cristo. Ele é considerado o Evangelho do Reino, ou Evangelho do Rei, porque a expressão Reino dos Céus aparece mais de 30 vezes no livro de Mateus. Então, o livro de Mateus ele é considerado o livro do reino, o Evangelho do Reino, ou do Rei, porque só no livro de Mateus aparece essa descrição
ou aparece essa escrita dizendo que mais de 30 vezes a respeito no contexto do reino de Deus. E o propósito dele era revelar aos judeus que Cristo, ele é o Messias prometido, ele é aquele rei eterno, monarca eterno, prometido lá no Antigo Testamento. Então, Mateus revela esse avivamento porque o mundo poderia vivenciar quando reconhecesse esse Cristo Jesus como o Messias prometido lá no Antigo Testamento. E foi isso que aconteceu, porque quando Jesus começa o seu ministério, ele começa, após o batismo, ele é levado ao deserto, ele passa um período de tentação, e quando pensa que ele passa a chamar alguns homens para ser os seus seguidores, ser seus discípulos, e nessa grandes multidões passam a seguir a Jesus, e todos os lugares que ele estava passando, agregava mais pessoas às multidões e pessoas eram transformadas, pessoas eram curadas, pessoas eram ressurretas, pessoas eram libertas simplesmente por causa de que esse rei, esse Messias prometido, esse ungido, ou esse Emanuel, ou o Deus conosco, ou esse Messias, o Deus ungido, ou esse monarca e rei prometido, eterno, desceu até a terra e veio ao encontro com os homens. É o que o profeta diz, que aqueles que estavam em grandes trevas brilhou-lhe luz. E que esse que estava brilhando ia trazer vista aos cegos, ia abrir a boca dos mudos, os ouvidos dos surdos, e ia proclamar a palavra da salvação, de redenção para aqueles que o ouvissem a sua pregação. Então o propósito do livro de Mateus era revelar, e tem um avivamento no livro de Mateus, demonstrando que esse Messias está no meio. Então nós devemos pensar assim, conduzir o pensamento que aonde que há avivamento, onde nós falamos que tem um princípio de avivamento, uma das características que não deve faltar nesse movimento é a mensagem que torna bem evidente o Messias, o Cristo prometido, o Rei prometido, o ungido prometido, a presença de Deus prometido, tem que ser evidente a mensagem a respeito disso, aonde que estiver acontecendo o avivamento. Vamos falar agora do avivamento no livro de Marcos. O Marcos, ele é o Evangelho de Marcos, ele é considerado um dos mais velhos. E o livro de Marcos, ele é apresentado como servo em alguns aspectos. Então, o livro de Marcos, ele é chamado o quê? O livro de servo, que apresenta mais Jesus em movimento, mais em trabalho, deu mais ênfase em falar de Jesus sempre em movimento. E um dos aspectos que mostra que torna evidente que é o livro do servo, torna esse servo, focaliza cada vez mais, em primeiro lugar, mostrar que ele é um servo vencedor e que venceu. Focaliza em mostrar que ele é um servo vencedor e que ele é vencedor e triunfou sobre as enfermidades, os demônios e todas as forças da natureza e da morte. Então o Evangelho de Marcos, ele traz uma mensagem de avivamento, mostrando esse servo que é Cristo em ação, um servo triunfante, que triunfou sobre o poder do demônio, as enfermidades, o poder da natureza e sobre a morte. Então ele é um servo triunfante, um servo vencedor, aquele que veio e venceu tudo e todos aqueles que tentavam ir contra os propósitos de Deus. E o segundo aspecto no livro de Marcos, mostrando esse servo, ele é apresentado para o
povo como um servo sofredor, maltratado pelos religiosos judaicos daquela época. Então, ou seja, ele mostra um segundo aspecto do que desse servo, que ele é sofredor e ele é maltratado pelos líderes judaicos, abrindo parênteses, pelos líderes religiosos daquela época. Então, um dos aspectos que também que vai acontecer em avivamento é que algumas incompreensão religiosa pode surgir aonde há avivamento. Então, aonde que acontece um movimento, um avivamento genuíno e bíblico, uma das coisas que vai acontecer é a incompreensão e não aceitação de números de pessoas ou de alguns grupos desse acontecimento divino. A história da igreja está aí no Novo Testamento, a partir do livro de Atos, nós vamos perceber isso. Então, Marcos, também num avivamento, esse avivamento aqui, ele mostra uma das características de Jesus, que ele é o servo que sofredor, maltratado pelo líder judaico daquela época. Era a incompreensão e a traição ia fazer parte, a perseguição ia fazer parte da vida desse servo sofredor. O terceiro aspecto desse servo que Marcos apresenta, que ele é um servo triunfante, mas em quê? Ele é triunfante principalmente sobre a morte, quando vem a sua ressurreição. Que quando ele é crucificado, ele morre, é sepultado, mostra que a morte não tem domínio, ela perde a sua capacidade de domínio, de controle, porque Cristo, ele é esse triunfante, triunfou sobre a morte. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios: onde está a morte, o teu poder, a tua grandeza? Onde está você, o teu aguilhão, onde está o seu poder, a sua soberania? Não está, porque Cristo vence, triunfa sobre a morte não tem controle sobre ele. E quando as mulheres vão ao túmulo, isso deixa bem afirmado: já ressuscitou, já não está mais aqui. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 8, do versículo 6 ao 8, deixa isso, essa conversa daquele anjo às mulheres quando for até o túmulo. Ou seja, ele é um servo que triunfou sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte quando ressuscitou pessoas. Ele é um servo sofredor que experimentou a traição, a incompreensão, e ele é um servo triunfante sobre a morte, que a morte não teve domínio e não teve controle sobre ele. Então, no avivamento, tem que ter três aspectos: mostrar que Cristo tem poder, é soberano sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre os demônios, que Cristo tem poder sobre toda a natureza, tudo está sob o seu controle. E o segundo aspecto que tem que ter nos avivamentos que aconteça nesse tempo de hoje é que tem que ter um reconhecimento que ele foi humilhado, ele foi maltratado, incompreendido e traído. Faz parte também do avivamento do livro de Marcos. E também que ele é o servo triunfante que ressuscitou, que as garras da morte não teve controle sobre ele, porque ele é soberano e é poderoso e triunfou sobre ela. Vamos falar agora sobre avivamento no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, que ele foi escrito por esse médico amado, conforme Colossenses, capítulo 4, versículo 14, ele é chamado de o médico amado, o meu amado. Ele é considerado o Evangelho do Filho do Homem, que ele traz mais um aspecto de Jesus, trouxe mais detalhada a natureza humana de Jesus, e ele é o que mais retrata bem a humanidade de Jesus, trazendo essas características humanas bem mais assim refinada, para que nós pudéssemos entender mais da natureza humana de Cristo. E esse evangelho vem mostrando que há um novo tempo que chega para Israel e para o mundo,
era um avivamento enviado dos céus. Então Lucas, ele é esse evangelista, vem falando a respeito de Jesus, mas nas características humanas e divina também, mas ele trouxe mais bem detalhada essa natureza humana de Cristo e tornando bem enfático, tornando assim bem evidente que o novo tempo já chegou. O tempo agora, a partir da vinda do Messias, é novo. Então é coisa que vem do céu, que foi prometido por Deus e pelos profetas e está chegando até nós. Então Lucas deixa isso bem evidente. Então, quando ele escreve o livro de Lucas, quando ele deixa ali bem detalhado, ele está deixando bem claro: um novo tempo surgiu. Um novo tempo, um novo trabalhar de Deus, um tempo de novas ações de Deus está sendo evidente por causa do Messias, o Filho do Homem, o Deus encarnado está agora em nosso meio. Então esses são os evangelhos, os evangelhos, avivamentos evangelhos que nós trouxemos aqui bem resumida aqui do Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, o livro de João, o Evangelho de Lucas. Nós estamos falando agora do avivamento no livro de Atos dos Apóstolos, é algo que já vem os homens foram comissionados, a igreja comissionada por Jesus ali quando ele passou, após a sua ressurreição, ele falou assim: vocês fiquem aqui em Jerusalém, não saiam daqui, permaneça até acontecimento de algumas outras coisas, para depois vocês ir para a grande comissão. O livro de Atos, ele transcende a história da igreja primitiva. Ele mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Ou seja, ali no avivamento que tinha nos evangelhos, estava limitado ali na região ali de Israel, ali. Mas quando vem Cristo, morreu, ressuscitou, comissionou os discípulos, no livro de Atos, deixa bem evidente que o evangelho, essa mensagem impactante, ela ultrapassa as fronteiras das nações. Esse evangelho impactante, ele vai não só simplesmente espalhando assim de qualquer maneira, mas vai trazendo impacto aonde eles vão estar chegando. Por que nós não falamos isso? Porque o avivamento na igreja primitiva, registrado no livro de Lucas, no livro de Atos, que foi Lucas que escreveu, registra que as palavras de Jesus, quando nosso Senhor diz aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois disso, isso está registrado no livro de Atos, capítulo 1 e versículo de número 15, versículo de número 5. Então Jesus deu uma promessa, falou assim: ó, vai vir coisa nova, vai vir uma coisa extraordinária. E não vai demorar muito. Qual que é? Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E vocês não só vão ser batizados com o Espírito Santo, mas também que esse tempo vai estar muito próximo. E vocês vão ser só o quê? Nessa comissão geral que Cristo deu, vocês vão ser testemunha. Então, o cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria um dos maiores avivamentos ocorrido na história da igreja. Então o que a igreja fez? A igreja foi orar. A igreja, quando recebeu isso, os irmãos foram orar, quando está registrado no livro de Atos. Então, quando nós temos o encontro com a palavra de Deus, nós recebemos essa promessa de Deus, o caminho, o recurso que nós temos como igreja é continuar em oração, buscar essa promessa em oração, buscar fazer parte dessa promessa em oração, ser participante e agregar outras pessoas a ser participante através da oração. Então vocês olham bem que está bem evidente no livro de Atos ali que quando eles recebem essa promessa de Deus que iam ser batizados com o Espírito Santo, o que o povo fala assim? Nós vamos orar. Nós vamos orar.
Então vamos buscar Deus através de oração. E a Bíblia deixa bem claro que mais de 100 pessoas ali estavam ali rendendo-se a Deus em oração e eram unânimes na sua postura, na sua compostura diante de Deus como cristão, era buscar a promessa através da oração. Então o avivamento na igreja primitiva teve o início com oração. Então tem que ter, se nós queremos avivamento em nosso meio, em nossas comunidades, o principal ponto de partida, o mais importante, é o reconhecimento que a busca só vem através da oração, de joelhos dobrados, de pessoas com essa disposição de andar sempre de joelhos diante de Deus. Aí pode vir. E o que aconteceu? Após essa postura, esse comportamento de oração, vem a descida do Espírito Santo, conforme está registrado no livro de Atos, capítulo 2. E o que é isso? É o cumprimento da promessa que foi registrada lá no profeta. A descida do Espírito Santo registrada em Atos, capítulo 2, é o cumprimento da promessa de Deus feito em 835, mais ou menos, antes de Cristo, pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 ao 29, que ele dizia que naqueles dias Deus ia encher todos com teu Santo Espírito, servos, servas, né, jovens, idosos, iam ter visões, iam profetizar, iam ter sonhos, todos iam ser cheios do Espírito Santo, conforme Joel deixou bem registrado ali. Então, esse evento trouxe um avivamento espiritual e um impacto no nascimento da igreja, ou seja, um impacto transformador na igreja, que levou a igreja a ser uma igreja evangelizadora, uma igreja de estar com visões ou pensamentos missionários e que tinha propósito de mostrar Cristo, que veio, morreu, ressuscitou, estava querendo salvar todos. Então eles tinham esse compromisso de anunciar. Essa comissão foi levada mais, assim dizemos assim, com mais responsabilidade, com mais poder, com mais eficácia, após o cumprimento de Atos capítulo 2, aí se encheram todos eles do Espírito Santo. E quando é cheio do Espírito Santo, o impacto já é imediato na vida daqueles que já estavam em volta deles, daqueles que já estavam observando aquele culto deles, aquele acontecimento, aquele evento novo ali. Então eles foram transformados. É tanto que quando eles estavam ali, várias pessoas de várias nações ali, e eles, na pregação de Pedro, eles se renderam a Cristo, ao Evangelho. E você vê que o Evangelho ali, com a descida do Espírito Santo, foi tão poderosa na vida dos cristãos ali, no início ali no livro de Atos, que as primeiras barreiras, as fronteiras foram derrubadas já dentro do próprio Jerusalém, que o povo, as outras nações já foram impactadas, que estavam visitando ali, fazendo parte da festa judaica daquela época. E para executar essa grande comissão, todos devem ter consciência que, para pregar o Evangelho, é preciso receber um avivamento que venha do alto e ser cheio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que traz isso para nossas vidas, é o Espírito Santo que traz isso para a igreja. Wesley Duivel, ele fala que um dos mandamentos, uma das ordens mais belas e maravilhosas que existe nas cartas de Paulo é Efésios, que diz assim, capítulo 5, enchei-vos do Espírito. Então o avivamento tem que vir, começa também na busca a oração, através da oração, e também essa conscientização que sem o Espírito Santo somos impossibilitados, somos incapazes de realizar alguma obra ou alguma coisa. Então é preciso ter o Espírito Santo. Então, quando nós temos consciência, somos conscientizados pela palavra e vamos
colocar isso em prática, a busca pelo Espírito, nós estamos reconhecendo que somos dependentes dele. E isso é o quê? Esse é papel do Espírito Santo, nos levar a ter esse encontro, ter uma vida transformadora pelo Evangelho e espalhar também esse Evangelho para a vida de outros também, está no livro de Atos. É tanto que quando eles eram cheios do Espírito Santo, e logo após eles pregavam, eles continuavam na oração, e mais uma vez os alicerces eram abalados, eles recebiam o Espírito Santo, e mais eles saíam pregando, e todos aqueles que recebiam o Espírito Santo, está no livro de Atos, saía por todas as regiões, cidades, provocadas pela perseguição, pregando o Evangelho, e esse avivamento era espalhado também. Nós vamos ver no livro de Atos, avivamento, que trazia transformação, que os feiticeiros, idólatras eram libertos, aqueles que viviam nas religiões ocultas, no ocultismo, na idolatria, eram impactados pelo Evangelho e as pessoas abandonavam tudo. Eu estava vendo uma história do avivamento no livro, no país de Galas, no país de Gales, a história do avivamento do país de Gales. Eu vi uma declaração sobre avivamento dizendo assim, que quando houve a pregação do Evangelho, foram alguns homens ali que se foram, teve um encontro com Deus, eles pregaram o Evangelho em uma cidade que estava completamente perdida em pecado, na imoralidade, na indecência. O Evangelho trouxe uma transformação tão grande e radical nesse avivamento que houve no país de Gales, que até os animais ficaram perdidos. Por quê? O povo ele estava acostumado a falar palavras indecentes, palavras de comandos de indecência para os animais. Mas quando o Evangelho veio até eles, transformar a vida deles num avivamento, aí eles davam comando para os animais ficaram perturbados e não obedeceram o comando, porque não estava acostumado com aquilo. Então você vê que avivamento, ele modifica, ele traz, ele tira fora das estruturas, põe fora de jogada tudo aquilo que está errado, que está impuro, e desorganiza as coisas e traz as coisas organizadas conforme a ótica de Deus, conforme a lente divina. Esse avivamento é que nós precisamos. Avivamento não de barulhos, movimento que não traz impacto na vida de ninguém. Nós precisamos de avivamento que traz impacto não só na vida pessoal, mas numa vida coletiva e nossa vida por completa, no trabalho, na família, na comunidade, na igreja, no nosso ministério e assim por diante. O avivamento genuíno, ele traz impactos significantes em todas as áreas da vida das pessoas que fazem parte desse movimento. E isso nós vemos no livro de Atos. É tanto que quando ele estava ali em Éfeso, quando ele estava pregando o evangelho ali, o povo falou assim, não, esse evangelho aqui chegou até nós, esses perturbadores aqui, traz essas coisas para nós aqui, agora nós não temos nem mais como falar da deusa Diana, não tem como mais falar da deusa do Éfeso, não tem como falar sobre então vai quebrar, a economia vai quebrar, a religião vai ser desmoralizada e o povo vai ser transformado e tudo está em jogo simplesmente por causa do evangelho. Quando vem, ele torna evidente tudo que está errado em todas as áreas da vida do ser que é tocado pelo evangelho e ele traz uma transformação. E é isso que nós precisamos por nossos dias, para os nossos dias de hoje. Um avivamento que possa mudar não só a minha vida como cristão, mas também minha vida como marido, como pai, como esposa, como trabalhador, como funcionário, como patrão, como político, como assim por diante, que em todas as áreas esse avivamento traz impactos significantes em tudo aquilo que ele exerce ou ele é nesse mundo, nessa humanidade. Avivamento nas epístolas. Vamos falar das epístolas de Paulo e nas epístolas gerais de um modo coletivo aqui. Após sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passa por uma radical transformação de vida. De perseguidor dos cristãos, ele agora passa a ser o pregador e um dos apóstolos principal e doutor dos gentios,
conforme Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Por quê? Porque esse moço aqui, cego pela religiosidade dele judaica, por ele ser um fariseu e bem assim zeloso pela doutrina que ele tinha aprendido, ele era perseguidor e estava sendo bem pesado e severo e trazia males aos cristãos e à igreja de Cristo no seu tempo. Mas nessa viagem, nessa peregrinação dele para trazer mal, provocar mal, fazer mal aos cristãos, Cristo tem um encontro com ele. E nesse encontro, esse homem tem uma vida, transformação radical. Aí nessa transformação, quando ele cai, ele tem uma conversa com Jesus, ele pergunta: o que eu devo fazer, Senhor? Jesus fala assim: vai, entra na cidade, na rua direita, lá vai ser dito o que você deve fazer. Então você vê que foi uma transformação radical de perseguidor, passa a ser um propagador, um pregador do Cristo que antes por ele era incompreendido e não era aceito por ele. O avivamento traz isso, esse impacto transformador, radical na vida daqueles que é tocado por Cristo e pelo o Evangelho. E Paulo, nessa transformação radical, ele passa a ser pregador e é ele que tem essa disposição de ir aos gentios e leva essa mensagem, tem a clareza, essa revelação da necessidade de levar esse evangelho para os gentios. Então, nessas epístolas de Paulo, quando ele escreve à igreja, nós podemos destacar algumas coisas que Paulo deixou bem claro, que é a justificação do pecador é pela fé. Paulo deixou isso bem evidente. Então, tudo que o pecador tem, a salvação, a justificação, a redenção, ele deixa bem claro nessa mensagem, é pela fé. E não só ele deixa bem isso evidente, mas ele também deixa uma outra coisa evidente nos as suas epístolas, seu ensinamento é que a salvação é a salvação que traz transformação na vida total, na vida do cristão. Transforma o corpo por completo, transforma a vida por completo em todas as áreas da vida da pessoa. E essas pessoas, quando têm a vida transformada, ela faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, que está aguardando a volta desse Senhor. E ele também deixa bem evidente que essa transformação leva as pessoas ao advento da alegria dos salvos, do que eles foram chamados pelo Evangelho. Então Paulo deixa isso bem claro em suas epístolas, que a salvação, a justificação é pela fé. E quando essa pessoa é justificada e é chamado, ele faz parte do corpo da igreja, do corpo de Cristo, a igreja, e com visão para o advento, aquela alegria eterna quando Cristo chamar ou buscar a tua igreja. Então o avivamento tem que deixar isso bem evidente nas características dele, é que a justificação, o perdão, a salvação não é pelo que nós fazemos, mas deixa bem claro e compreensível e bem evidente na mente e no coração do povo que é tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Tudo que Deus traz até nós e faz em nós não é pelo que nós fizemos ou faremos, mas é simplesmente por causa da fé. É um ato da graça e da bondade e de Deus. E nessa vinculação desse ato da bondade e da graça de Deus, nós somos o que? Inserido no corpo de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja, somos membros dela. Então, de rejeitados, passa a ser aceito em Cristo Jesus e fazemos parte dessa família e desse corpo e estamos transformados, mas para quê? Para ter uma visão do advento, uma visão na eternidade. Então, o avivamento tem que ter
que tudo é pela fé, e que nós fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja, e que tem por visão, por princípio, o olhar na eternidade. Então, o avivamento tem que fazer as pessoas reconhecer que tudo que tem é pela fé, e que ele faz parte da igreja de Cristo, e que está levando a ter uma visão, uma ótica, um ponto, o seu norte é a eternidade. Mas para tudo isso, para destacar tudo isso em nossa vida, nós devemos pegar sempre aquela palavra que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Isso está no modo contínuo. Enchei-vos do Espírito. É buscar ser cheio do Espírito hoje, amanhã, todos os dias, todas as horas, buscar ser sempre cheio do Espírito Santo. Então a evidência nas epístolas de Paulo é salvação pela fé, a justificação pela fé, fazendo parte da igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja de Paulo é que traz essa teologia, a espinha dorsal da teologia que Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. É Paulo que traz essa teologia para nós, essa espinha dorsal do cristianismo, da igreja como corpo. É Paulo que traz isso para nós e olhando sempre para a eternidade, onde tudo vai ser consumado. Vamos falar agora sobre avivamento nas epístolas gerais ou as epístolas universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos ou 8 cartas, aparentemente sem perspectiva, parece que não tem muita coisa de avivamento, mas ela revela princípios que dão suportes à verdadeira vida cristã. Ela revela o quê? As epístolas gerais, ela revela o quê? A supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. Ou seja, nós falamos que o avivamento ele traz transformação na vida de um patrão, do funcionário, de um servo, da mulher, do homem, do estudante, de tudo. O avivamento traz esse aspecto e as epístolas gerais traz sobre isso, porque ela abordou Cristo sendo Senhor e superior em todas as áreas da vida. E como que isso é identificado? Por exemplo, se eu sou um patrão, o patrão ele vai tratar as pessoas, os seus subordinados, seus empregados, os seus colaboradores, assim como Cristo trata as pessoas também, com amor, com respeito, com amor genuíno, com respeito, e assim por diante. Se for um empregado, que esse empregado ele vai trabalhar, vai dedicar-se ao trabalho, assim como ele também estaria fazendo para o próprio Cristo, e a Bíblia deixa isso bem claro. Então, se ele for um marido, ele vai ser um marido conforme os princípios que Cristo deixou estabelecido e exemplo. Se for uma mulher, vai ser com a mulher cristã, conforme os princípios da Bíblia Sagrada. Se for filhos, se for pais, assim por diante de todas as áreas da vida, o cristianismo ele tem que moldar e molda isso, ele é aplicado em todas as áreas de nossa vida. Então as epístolas gerais deixam bem claro que Cristo deixa bem claro e evidente a sua supremacia em todas as esferas da vida. Então o que nós vemos hoje na cultura que a sua fé, a sua religião, o seu cristianismo tem que ser exercido só simplesmente dentro de uma igreja e nada mais, isso não é bíblico. A Bíblia nos exige, cobra de nós aplicar o Evangelho em todas as áreas, em todos os momentos, em qualquer lugar que nós tivemos, você tem que ser um cristão genuíno. E a segunda característica é que o valor da fé e da salvação é acompanhada de boas obras. Nas epístolas gerais, está deixando bem claro que a fé e a salvação, essas duas características são acompanhadas de boas obras. Não adianta falar que eu sou um homem de fé, que somos pessoas salvas, mas não termos boas obras em nossas vidas. Tem que acompanhada, não tem como desvincular isso. A salvação é pela fé, o que nós recebemos é pela fé. A salvação e o valor dessa fé que nós temos, que nós recebemos,
tem que estar acompanhado com boas obras. Então, cristãos que não têm boas obras, está complicado. Não tem obras genuínas que glorifique, exalte o Evangelho, exalte o nome de Cristo, está complicado. Então, não tem como separar essas coisas. Então, o avivamento traz essa conscientização que a fé de salvação, ela é valorizada e é acompanhada também com boas obras. E a terceira característica é que o valor da santificação e o amor a Deus é alvo de todos os corações que é impactado pelo Evangelho estar nas epístolas gerais. Então, a santificação ela é exaltada, ela torna mais evidente, ela é mais buscada, ela é mais priorizada, não só a santificação, como também o amor a Deus, o amor ao teu reino, ele é mais evidente. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. A busca pela santificação e o amor a Deus é mais evidente na vida daqueles que teve o encontro com o Evangelho. Então, nas epístolas gerais, deixa bem claro que a supremacia de Cristo em todas as esferas de nossa vida. A segunda é que a fé, o valor da fé e da salvação, ela é acompanhada por boas obras. E a terceira característica é que a santificação e o amor a Deus é valorizado, é buscado e é colocado sempre em evidência na vida daqueles que têm o avivamento bíblico e quer ter um avivamento na tua vida. É santificação e amor a Deus. Eu quero concluir essa lição lendo a conclusão que diz assim: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes, para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Então, quero concluir dizendo que a busca por avivamento, nós devemos seguir os princípios do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, no livro de João, no livro de Atos, nas epístolas gerais, nas epístolas paulinas, observar todas as características de avivamento e aplicar em nossa vida, ensinar para aqueles que estão ali à disposição nossa, fazendo parte de nossos ministérios, de nossas comunidades, das nossas igrejas, transmitindo isso para outros, mas acima de tudo é através da vida da oração, a santificação, busca pela santificação e a busca também pelo amor a Deus acima de tudo e aplicando o nosso cristianismo, a nossa religião em todas as esferas de nossa vida. E esse avivamento vai acontecer e pode acontecer trazendo os impactos transformadores, trazendo os impactos significantes em nossas vidas, em nossas comunidades, em nossa família, em nossas igrejas. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo e eu aguardo você até a próxima lição.